E agora o Ramon Dias consegue administrar, poupar, e o Corinthians não para de vencer. 3 vitórias, 9 pontos, dá uma tranquilidade. E agora vem o clássico contra um São Paulo que vai testar a galera ao parte amanhã, a gente mostra aqui. Mas acho que o primeiro teste de verdade do São Paulo vai ser logo o clássico contra um Corinthians embalado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que a imprensa vem falando após o Corinthians vencer mais um jogo. Sim, mais uma vitória, é a terceira em 3 jogos no Paulistão e principalmente mais um 2-1 na conta do Corinthians. Primeira rodada, 2-1 contra o Bragantino, né? Esse jogo de virada. Na segunda rodada contra o Velo Clube, 2-1 também. E na terceira, contra o Água Santa, 2 para o Corinthians e 1 para o time visitante. O Timão mais uma vez fez um grande jogo, um jogo assim muito bom, bem superior ao Água Santa, que fez um golaço ali de fora da área, mas também poucas vezes buscou vencer o jogo, né? O Corinthians foi dominante do início até o final. Teve até uma expulsão ali nos últimos 15 minutos. O Timão pressionou, ficou em cima, mas o goleiro estava numa noite bem inspirada e acabou fazendo grandes defesas. E a imprensa segue elogiando demais esse Corinthians que vem emplacando vitórias atrás de vitórias. E é isso que vamos ver a partir de agora. O link da TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Só acaba quando termina, né? Exatamente. E o Corinthians no começo de jogo muito forte, fez 2-0 rapidamente, e o Água Santa diminuiu ali num belo gol, mas claramente já é um começo de ano em que o Ramon Dias consegue administrar até o elenco, né? Até a minutagem do elenco. Na temporada passada, essa altura no Paulistão, o Corinthians tinha uma dificuldade enorme de projetar elenco para o ano. E agora o Ramon Dias consegue administrar, poupar, e o Corinthians não para de vencer. 3 vitórias, 9 pontos, dá uma tranquilidade. E agora vem o clássico contra um São Paulo que vai testar a galera ao parte amanhã, a gente mostra aqui. Mas acho que o primeiro teste de verdade do São Paulo vai ser logo o clássico contra um Corinthians embalado. Tem clássico no sábado e tem clássico no domingo também, né? Porque teremos copinha também com decisão entre Corinthians e São Paulo, entre São Paulo e Corinthians. Uma das duas torcidas pode ficar muito feliz e a outra muito triste, enfim, vai depender do final de semana, né? Mauro Beto, tudo bem, ô Mauro Betti? Ótimo, né? Paulistão, a gente viu agora a superação da Portuguesa, que merecia mais pontos do que os desempenhos que ela teve. Hoje, desde o segundo tempo inteiro, com 2 jogadores a menos, segurou uma Ponte Preta que vem de vitória, mais empate, e que pode se superar. E o Corinthians se supera, né? Somando o ano passado, já são 10 vitórias seguidas. Ano passado, nessa fase, já tinha pressão desgraçada para cima do Mano. Foi, lembrando sempre, o pior início de ano do Corinthians, o Paulista do ano passado, desde 1932, que não estava tão mal. E só se recupera, foi assim, uma campanha que lutava contra o rebaixamento, levou a Libertadores e agora começa muito bem. É tudo começo de temporada, isso vale para elogio, vale para crítica no estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro, pressão para cima do Fernando Diniz no Cruzeiro, é só começo de temporada, mas de novo é melhor do que encomenda ou muito melhor do que aquilo que está acontecendo fora de campo, mas pelo menos o dinheiro foi liberado, salários estavam em atraso já pagos, enfim, dentro de campo a coisa vai muito bem e com a torcida do Corinthians melhor ainda. O que virou rotina também é mais de 40 mil em Itaquera, né? Na Neoquímica Arena, hoje mais de 41 mil torcedores. É a maior sequência positiva no século, né? A sequência era de 2001, o Corinthians agora chega a 10 vitórias seguidas. E é muito surpreendente hoje esse momento do Corinthians que vem desde o ano passado, né? A gente viu o Ramon, o próprio presidente, com toda a instabilidade política que o Corinthians vive nesse ano de 2025, sobretudo, né? Falarem aqui aos microfones da TNT Esportes que estão satisfeitos com o elenco, que não precisa contratar, que o que tem é muito bom no material humano. E esse elenco vai dando conta do recado, né? O Corinthians tem um elenco forte, né? E tá trazendo até gente da base que tá dando conta do recado. Hoje o João Pedro, um dos melhores, se não o melhor em campo, foi eleito o homem do jogo aí pro Corinthians, o zagueiro do terrão, né? Acho que o Corinthians tem um bom elenco, fez uma boa janela de transferências no meio do ano passado e, assim, chega muito embalado. Acho que o Corinthians... A questão do Corinthians é o seguinte, a gente entender se
os problemas extracampo, que seguem muitos, e gente querendo badernar o ambiente, se esses problemas vão afetar o campo. Porque se não afetarem o campo, na minha opinião, o Corinthians com esse elenco e o que a gente viu na reta final, de ser um time que brigava para não cair e conseguir uma vaga na Libertadores, esse elenco, esse time, se tiver principalmente Garro à disposição, Depay à disposição, André Ramalho à disposição, esse time tem muito a entregar. Hoje dá pra gente falar que o Corinthians tem pelo menos bons jogadores em todos os setores. Antes não dava para falar isso. Antes o Corinthians tinha um elenco com vários problemas se a gente comparar no Paulistão passado. Então, para mim, se esses elementos não acontecerem, o Corinthians ele chega não só para brigar pelo Campeonato Paulista, mas também pelas outras competições que vai disputar, porque é um time também muito sanguíneo, né? A gente vê que o Corinthians cresce bastante quando tem pressão. E isso é um grande diferencial quando você fala sobre conquista de títulos. E esse Corinthians também entrou hoje com um time reserva, a gente pode chamar assim, pensando no clássico de domingo, né? O VS até falou sobre isso agora há pouco, um time que começa o campeonato conseguindo pontuar, conseguindo 3 vitórias seguidas, manter essa sequência excelente que vem desde o ano passado e descansando seus principais jogadores. Mais do que você preparar o time principal para domingo, você vai recuperando os jogadores, né? Hoje o Alex Santana marca o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, o João Pedro, que é um moleque da base de muito potencial, mostrando que é um cara seguro, que pode de repente ganhar minutos nessa zaga corintiana, que era de repente um setor ali que falavam que podia contratar alguém, o Corinthians, no mercado. A gente já viu o Pedro Raul também conseguindo marcar e tirar um pouco esse peso do que ele vinha trazendo do ano passado. É um Corinthians que se prepara para o clássico VSR e com isso já consegue com seus titulares descansarem nessas primeiras 3 rodadas. Né? Principalmente porque tem um ponto aí que não pode ser esquecido. Daqui a 15 dias o Corinthians entra em campo para jogar a sua vida na Libertadores. Né? E ainda tem isso. Então você, ao mesmo tempo que você dá ritmo para o elenco como um todo, você vai mantendo assimilado o modelo de jogo, que acho que isso foi algo que funcionou muito bem, em especial depois que o Corinthians foi eliminado, um time que sofria pouco. Depois que o Corinthians foi eliminado na Copa, raramente sofria, um time que produzia muito. Por exemplo, hoje, depois do segundo tempo, o Pedro Raul perdeu uma chance claríssima, o Memphis perdeu uma chance claríssima. Ele até se irrita e joga depois se irrita, joga no chão, né? A faixa no chão. Faixinha no chão e tudo. Então, depois teve uma outra na cabeçada, então, do próprio Memphis. Então, assim, é um time que tem conseguido produzir. É um time que tem conseguido produzir. Por mais que os resultados tenham sido todos apertados, você vê que em Bragança, especialmente no segundo tempo, o Corinthians produziu bastante, poderia ter feito até mais gol. No jogo de hoje. Hoje, o 2-1 acho que não conta muito bem o que foi o jogo. Se fosse ali um 3-1 ou 4-1. Então é um time que está conseguindo dar rodagem, dar ritmo e podendo se preparar para a segunda fase da Libertadores, que a gente aqui no Brasil chama de pré-Libertadores, mas a segunda fase talvez não exija tanto com o time da Venezuela, mas a terceira pode ser um Barcelona de Guayaquil. Então, assim, é um time que pode exigir. O Corinthians tem que estar como a expressão que o Mauro Betti inventou, na ponta dos cascos para enfrentar possivelmente o Barcelona de Guayaquil. Com a faca nos dentes. Não te apetece? Faca nos dentes vai, a ponta dos cascos não vai. Não. Mas que precisa até pela condição física. O aniversário da primeira fase, o primeiro adversário do Corinthians na Libertadores não é grande coisa, mas no caso é o desgaste das viagens, né? Venezuela, seja Guayaquil, qual for, Guayaquil são logísticas enroladas. Duro é quebrar pedra às 5 da manhã, eu sei, mas o programa não é a última pedra, não é este o termo que estamos debatendo. E eu quero também citar isso. O Corinthians tem entrado numa intensidade física muito boa. Aliás, o Paulistão tem, nessa questão física, melhor que encomenda. Mérito para quase todo mundo, viu? O nível de intensidade do Paulistão é bem melhor do que se pode se esperar para um campeonato que não teve pré-temporada para ninguém. Esse é um ponto importante, que eu tenho visto jogos do Campeonato Carioca, você vê tipo na velocidade do TikTok, né? Porque você vê
1 minuto de Campeonato Carioca você quer trocar. Mas é mais tique, não tem nem o toque. Para a geração do imediato não é convidativo o Carioca. Lá no seu, é ligação 2G, sabe, que fica... Vi alguns lances do Mineiro ali, então assim, os outros, acho que o Paulista tem cada metro de campo brigado e trabalhado. Você vê o jogo que a gente estava mostrando agora aqui, a Portuguesa com 2 a menos, conseguiu resistir, legal, conseguiu fechar ali, então assim, a intensidade tem sido muito grande, o Corinthians tem acompanhado bem. O jogo do Corinthians que a gente mencionava é contra a Universidade Central, em Caracas, na Venezuela. Esse jogo é no dia 19 de fevereiro, dentro do Paulistão. Tem os clássicos pela frente e tudo mais. Falando em clássico, Giovana, para esse clássico contra o São Paulo agora no fim de semana, dá para dizer que o Corinthians é favorito? Pela sequência que vem, São Paulo voltando de viagem, né? Amanhã a gente vai ver o São Paulo aqui contra o Guarani, possivelmente o Zubeldia também poupando alguns dos seus principais jogadores. Então tá aí, né? A gente pode, sim, cravar que hoje o Timão é favorito nesse clássico. Acho que há muito tempo o Corinthians não chegaria com um favoritismo assim, né? Grande, como vai chegar nesse jogo contra o São Paulo. Vai ser um grande duelo, sem sombra de dúvidas. O Timão vem de 3 vitórias em 3 jogos nesse início de Paulistão, começou voando muito bem, por sinal, e agora vai em busca ali de um clássico para trazer ainda mais força, ainda mais moral para esse elenco do Corinthians, que vem jogando uma bola gigantesca. E é bom ver isso, né? Ver como o Corinthians está mudando ali o patamar. A gente sabe que a situação fora de campo não é das melhores, né? Tem aquela questão política que fica rondando lá, todo dia tem uma novidade ali e paralisa tudo, fica aquela confusão como vocês bem acompanharam nos últimos dias. Porém, dentro de campo, a equipe vem jogando muito bem, vencendo e convencendo, que é importante, né? Às vezes você vence por 1-0, ali um jogo surrado e tudo mais. Esses 2-1 que venceu contra o Velo Clube não retratam o que foi o jogo, porque poderia ter goleado. Esse 2-1 contra o Água Santa no último jogo agora também não retrato que foi a partida, porque poderia ter ganhado por 3-4 ou até mesmo 5, como foi dito aí pelos comentaristas. Eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham, concordam, discordam dos comentários feitos pelos jornalistas aí do TNT Esporte do programa Último Lance? Opine abaixo, comente aqui, né? É importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!